Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, ótimo, obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos. É uma enorme satisfação estar aqui hoje, abrindo o programa deste 7º ano do ciclo de palestras Conversas Neuromusicais. Espera que acho que deve estar dando um... Desligar aqui a transmissão pelo YouTube, que está dando um eco. Então, para quem está aqui conosco pela primeira vez, essa série de palestras é um projeto de extensão concebido pelo Grupo Neurociência e Música da Universidade Federal do ABC, um projeto que tem como objetivo divulgar a pesquisa científica que tem sido produzida em ambiente acadêmico, em uma área que vem crescendo rapidamente nos últimos anos, que é a área da cognição musical. Além disso, esse projeto ele visa também estimular a reflexão e o debate em áreas de interseção entre a música e outras disciplinas, especialmente a neurociência cognitiva. E hoje temos a satisfação de ter aqui conosco o professor César Lima, professor de psicologia no Instituto Universitário de Lisboa, e investigador associado honorário do Institute of Cognitive Neuroscience da University College London, pesquisador renomado com significativa produção em importantes periódicos científicos internacionais, como Nature Reviews Neuroscience, Trends in Neurosciences, Brain, Emotion, e também membro do corpo editorial da Scientific Reports e Royal Society Open Science. O professor César Lima doutorou-se em psicologia na Universidade do Porto, em 2011, foi investigador pós-doutorado na University College London, de 2012 a 2016, e regressou à Universidade do Porto como investigador entre 2016 e 2017. Suas pesquisas têm sido financiadas pela British Academy e pela Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia. A psicologia e a neurobiologia da comunicação humana, com foco no processamento emocional de voz e de música, são seus principais interesses de pesquisa. Hoje, o professor César Lima nos apresentará resultados de suas investigações sobre as relações entre a experiência musical e a capacidade de reconhecer emoções. Antes de iniciarmos a palestra, entretanto, eu queria pedir aos participantes que, por favor, mantenham seus microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação. Ao final da fala do professor, a gente vai ter um tempo para perguntas que poderão ser feitas tanto pelo chat como pelo microfone, daí abram o microfone, se preferirem falar, né, diretamente com o professor. Bem, então, vou passar agora a palavra a você, César. Bem-vindo às Conversas Neuromusicais. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou partilhar o ecrã. Espero que consigam ver. Digam-me, por favor, se conseguem ver. Sim. Uma nota apenas para dizer que eu vou falar em português europeu, com uma musicalidade diferente do vosso, tentar falar devagar para que seja facilmente compreendido, mas os meus slides estão em inglês. Em todo caso, toda a minha apresentação será em português. Eu queria começar por agradecer à Patrícia Vanzella pela apresentação e por agradecer o convite para estar aqui hoje. É um enorme prazer fazer parte destas conversas neuromusicais, permitidas por este milagre da tecnologia que nos deixa atravessar o Atlântico com esta facilidade e comunicar em tempo real. Eu chamei então à minha palestra Experiência Musical e a Capacidade de Reconhecer Emoções, e eu vou começá-la com as palavras que não são minhas, mas as palavras de um conhecido neurologista, o Oliver Sacks, que utilizou para abrir o prefácio do seu livro Musicofilia, e que nos diz que coisa estranha é esta de vermos uma espécie inteira, bilhões de pessoas, a tocar, a ouvir padrões tonais sem significado,
ocupados e preocupados tanto do seu tempo por aquilo que eles chamam música. Isto terá sido, pelo menos, uma das coisas acerca dos seres humanos que deixou confusos os extraterrestres altamente cerebrais, overlords, no romance de Arthur C. Clarke, Childhood's End. A curiosidade traz estes extraterrestres à superfície da Terra para ouvirem um concerto, eles ouvem de forma muito polida e no final vão congratular o compositor pela sua grande criatividade, embora para eles tudo aquilo seja ininteligível. Eles não conseguem compreender o que é que se passa com os seres humanos quando eles ouvem música, ou quando fazem música, porque com eles não se passa nada. Eles, como espécie, não tinham música. E esta frase, esta citação do Oliver Sacks faz-nos pensar que o nosso interesse pela música evoca, de alguma forma, aqui um paradoxo. Por um lado, estamos a falar de um estímulo que é um estímulo altamente abstrato, que não tem um significado intrínseco, não tem conceitos e símbolos, pelo menos da mesma forma como os que encontramos na linguagem, por exemplo, e não nos parece ser algo essencial para a nossa sobrevivência, não tem um papel biológico muito claro. Por outro lado, é um estímulo eficaz, como são poucos a afetar a maioria de nós, e tem um papel central na vida de muitos de nós. Pode ter o poder de nos comover até às lágrimas, de trazer doentes em demência avançada para um estado de vigilância em poucos segundos, em que ficam rapidamente bastante ativos, por exemplo, quando ouvem uma música da sua juventude, ou de atrair milhares de pessoas para um recinto de concertos e que pagam, por vezes, bastante dinheiro para assistirem a um concerto, ou milhões de pessoas a assistir a concertos através da internet ou através de outros meios de divulgação. E, efetivamente, quando falamos em música, estamos a falar de um traço que é um traço especificamente humano, distintamente humano, e tem características, por um lado, de universalidade e, por outro lado, de ser algo com que emerge muito precocemente no nosso desenvolvimento. Em termos de universalidade, nós sabemos que em todas as culturas humanas conhecidas há evidência de envolvimento com a música, há evidência de comportamentos musicais, e pensa-se que será um traço relativamente antigo do ponto de vista da evolução da nossa espécie. Há registros de instrumentos musicais com mais de 30 mil anos, e antes disso já utilizaríamos a voz plausivelmente para nos expressarmos em termos musicais. E do ponto de vista do nosso desenvolvimento ontogenético, não será um exagero muito grande dizemos que o nosso cérebro nasce preparado para a música de alguma maneira. Por exemplo, as crianças, ainda antes de serem capazes de falar, já são capazes de se mover para se sincronizarem com diferentes músicas que ouvem, e essa sincronização motora com o ritmo da música está associada a afeto positivo, portanto é algo que está associado a emoções positivas que as crianças gostam de fazer. Há também evidência de recém-nascidos, logo nos primeiros dias de vida, estudos imagiológicos mostram que recém-nascidos têm ativações cerebrais em resposta à música, predominantemente no hemisfério direito, tal como nós vemos em adultos, assim como têm ativações cerebrais distintas para excertos de música que são alterados, por exemplo, para incluírem mudanças de tonalidade ou dissonâncias. Ou seja, vemos que desde muito cedo há aqui uma sensibilidade do ponto de vista da atividade cerebral em relação a aspectos musicais importantes. Além disso, as canções de embalar são ubíquas, são universais, o que é outra linha de evidência que nos mostra que as crianças desde muito cedo respondem emocionalmente à música, e mostra-nos outra coisa, mostra-nos também desde muito cedo, a música aparece-nos aqui contextualizada no âmbito do desenvolvimento social e no âmbito da relação com os outros. Portanto, temos aqui um traço, uma característica que é distintamente humana, universal, muito precoce, embora na verdade não seja essencial à nossa sobrevivência. Do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista das neurociências, que é o ponto de vista, que é o meu ponto de vista, é o olhar que eu tenho sobre a música e sobre os fenómenos da percepção e da produção musical,
tem havido nas últimas décadas um desenvolvimento enorme da investigação sobre os mecanismos cognitivos, sobre os mecanismos biológicos que permitem a música, ou seja, que processos cognitivos, que processos cerebrais permitem a um músico executar uma peça, o que nos permitem a nós, como ouvintes, desfrutar e processar uma peça. Mas uma ideia que desde logo nos anos 90 começou a atrair a investigação foi a de que a música poderia ser benéfica para domínios além da música, ou seja, a ideia de que talvez a música possa ter efeitos colaterais noutras esferas da nossa vida psicológica que são relevantes para nós. E esta ideia foi muito impulsionada pela descoberta daquele que ficou chamado o efeito Mozart, possivelmente muitos de vocês já terão ouvido falar, uma descoberta do início dos anos 90, que teve um impacto científico grande, mas teve também um impacto nos mídias e na sociedade mais em geral, trazendo para a discussão esta questão, a ideia de será que a música nos torna mais inteligentes? Estamos a falar objetivamente de que descoberta? Trata-se de um resultado que foi publicado inicialmente em 1993 na prestigiada revista Nature e a descoberta foi a de que estudantes universitários, que foram os participantes nesta investigação, tinham um desempenho numa tarefa de raciocínio espacial, de que vemos aqui um exemplo, era uma tarefa de escolha forçada, estávamos a falar de um teste retirado da escala de inteligência Stanford-Binet, e aquilo que se verificou foi então que estes estudantes universitários tinham um desempenho melhor nesta tarefa de raciocínio espacial depois de ouvirem música de Mozart. Na verdade estamos a falar de uma sonata de Mozart, porque eu vou tocar um excerto para termos uma ideia mais concreta do que é que estamos a falar. Aqui apresentei apenas... One misconception of meditation is... Aqui apresentei apenas alguns segundos, mas nesta experiência os participantes ouviam 10 minutos desta sonata de Mozart e depois então faziam este teste e aquilo que se verificou foi que quando esta condição de execução deste teste era comparada com uma condição de silêncio ou uma condição em que os participantes ouviam instruções de auto-hipnose, havia efetivamente um efeito facilitador da música, uma vantagem em termos desta tarefa, a vantagem esta que se observava durante 10 a 15 minutos, ou seja, era um efeito de curta duração, mas foi suficiente para criar esta interpretação popular, hoje talvez um pouco errónea, de que a música faz bem à inteligência, de que a música nos tornaria mais inteligentes. A investigação posterior, mais detalhada, mostrou que este efeito parece ser replicável, outros autores conseguiram observar um efeito parecido, mas não tem necessariamente a ver com o gênio de Mozart, mas com o facto, ou pensamos que é com o facto da música ter a capacidade de nos ativar do ponto de vista emocional, de aumentar o nosso estado de arousal, de mudar o nosso humor, e esse efeito emocional depois poderia ter uma vantagem então em termos de algumas tarefas cognitivas, pelo menos durante alguns minutos. Depois o efeito emocional dissolve-se, nós regressamos ao normal e este efeito, esta vantagem cognitiva também desaparece. Outros estudos posteriores verificaram que um efeito parecido pode ser obtido com música que não de Mozart, por exemplo, a evidência de música de Schubert, ou até com estímulos não musicais, por exemplo, se for uma história narrada, desde que estejamos a falar de um estímulo auditivo que esteja associado à avaliação, que seja positivo para os participantes. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Que a exposição breve à música pode ter um efeito benéfico, positivo no nosso estado emocional, e devido a esses efeitos emocionais nós podemos ver alterações no desempenho de algumas tarefas cognitivas, mas isso não tem necessariamente a ver com Mozart, não é especificamente a ver com Mozart, aliás, não tem necessariamente a ver com música, porque nós vemos alterações com estímulos não musicais, e estamos a falar de um fenómeno transitório em que facilmente percebemos que será um exagero nós considerarmos que isto se trata de uma mudança cognitiva substantiva e que permanece ao longo do tempo, porque na verdade é um efeito, como eu dizia, que desaparece ao fim de alguns minutos.
Uma abordagem diferente, que ganhou particular força científica nos últimos 15 anos, é uma linha de investigação que se foca não simplesmente no facto de nós sermos expostos à música durante alguns minutos, mas antes no efeito que o envolvimento mais ativo com a música, através da prática continuada de um instrumento musical, através de aulas de música, pode ter ao longo do tempo. Portanto, estamos a falar aqui de um fenómeno diferente, que vai além de simplesmente ouvirmos música e se situa mais ao nível de um envolvimento ativo através da prática musical mais formal, mais estruturada e mais prolongada no tempo. E isto vem de onde? Esta ideia vem de onde? É plausível nós pensarmos que haja efeitos do treino musical, porque tocar um instrumento musical é uma tarefa altamente exigente, e aqueles de vocês que eventualmente estejam a assistir este momento e que são músicos sabem daquilo que eu estou a falar. Tocar um instrumento musical envolve uma grande quantidade de treino, muita repetição, muitas vezes durante muitos anos até nos tornarmos proficientes num determinado instrumento, por vezes da infância até à idade adulta, e que nos coloca desafios em termos de múltiplos processos cognitivos, nomeadamente em termos da capacidade de termos um controle motor de elevada precisão, uma capacidade auditiva muito desenvolvida e muito apurada, é muito exigente do ponto de vista de processos de atenção, de processos de memória, de processos emocionais, assim como de processos de integração sensório-motora, de integração de informação auditiva com informação motora. E por isso, no contexto desta exigência multifacetada, que envolve múltiplas modalidades, portanto é multimodal, a música aparece-nos muitas vezes referida na literatura como um modelo ideal para o estudo da plasticidade cerebral. Que é esta plasticidade cerebral? Seria percebermos como é que o nosso cérebro muda, do ponto de vista da sua estrutura, do ponto de vista da sua função, em resposta à aprendizagem, em resposta à experiência que temos ao longo do tempo. Ora bem, percebermos como é que o nosso cérebro aprende, como é que o nosso cérebro muda plasticamente em função do meio, é uma das grandes questões em psicologia, e por isso, se tivermos uma ferramenta que nos permita, que nos ajude a compreender melhor este fenómeno, como seria o caso, como é o caso do treino musical, isso vai atrair muito interesse de investigação, vai ter um impacto significativo, e é isso que efetivamente nós temos visto com a quantidade de trabalhos que tem sido feita neste domínio. Alguns resultados consistentes que nós vemos nesta área, a ideia de que a aprendizagem musical altera de forma substancial as nossas vias de processamento auditivo. Nós vemos em músicos altamente treinados diferenças significativas em diferentes aspectos do processamento auditivo, desde aspectos mais básicos de respostas do tronco cerebral, portanto respostas de áreas cerebrais mais primitivas ao som, até aspectos mais complexos da forma como o córtex auditivo primário ou o córtex auditivo secundário responde à informação auditiva, por um lado, e vemos também efeitos em redes mais motoras ou sensóriomotoras, que são as redes cerebrais responsáveis pelo nosso controle do movimento e pela integração de informação auditiva com a informação motora. Tem sido documentados efeitos noutras redes cerebrais, mas eu diria que provavelmente as redes auditivas e as redes motoras ou sensóriomotoras são talvez dos resultados mais robustos que nós vemos na literatura, e são resultados que nós à partida esperaríamos, tendo em conta aquilo que é treinado ao longo de anos da prática de um instrumento musical. No entanto, o nosso interesse aqui é, no fundo, perceber qual é o alcance destes possíveis efeitos do treino musical. E quando falo aqui em alcance, estou a falar em termos daquilo que nós chamamos efeitos de transferência. Portanto, como é que a aprendizagem no domínio da música se pode generalizar para outros domínios? Por exemplo, como é que a aprendizagem no domínio da música pode afetar a nossa inteligência, o nosso QI, ou pode afetar a nossa capacidade de processar informação linguística. Estamos a falar dos tais efeitos colaterais da música para outros domínios. E podemos perguntar porque é que isto é importante, porque é que nos interessa, nós psicólogos e nós neurocientistas, compreender os efeitos da música noutros domínios. Isto não significa que a música não tem valor em si mesmo, claro que tem, não é isso que está em questão. Aquilo que significa é que compreender interações entre música e outros domínios é informativo para nós do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista aplicado a vários níveis.
Do ponto de vista mais teórico, se nós percebermos como é que a aprendizagem musical, como é que a música está associada a outros domínios cognitivos, isso pode nos ajudar a perceber como é que as nossas competências cognitivas estão organizadas. Até que ponto é que, por exemplo, diferentes domínios cognitivos estão organizados de forma separada no nosso sistema cognitivo ou se há sobreposição de processos. Até que ponto é que determinadas capacidades cognitivas são mais rígidas em termos de não responderem a treino ou são mais maleáveis, mais plásticas e podem ser alteradas com a experiência. Então, é o tipo de perguntas mais teóricas que são muito importantes do ponto de vista da psicologia e que esta área de investigação nos permite responder. De um ponto de vista mais aplicado, os resultados desta investigação podem e têm sido, em alguns contextos, utilizados para informar decisões clínicas, decisões políticas, decisões educativas, por exemplo, no sentido de integrar mais ou menos, ou integrar ou não integrar, programas de atividades musicais em diferentes contextos, tendo em vista benefícios educativos ou benefícios clínicos. Portanto, estamos a falar de fenómenos que são interessantes para nós, quer de um ponto de vista mais teórico, quer de um ponto de vista mais aplicado. A maior parte da investigação que tem sido feita sobre efeitos de transferência, possíveis efeitos de transferência da prática musical, tem-se focado em duas grandes dimensões. Por um lado, temos um conjunto grande de estudos focados em processos cognitivos gerais, de que forma é que a prática musical altera ou não o QI ou altera capacidades de funcionamento executivo, por exemplo, controle da atenção. Ou seja, estamos então a falar desta linha de investigação mais focada em capacidades cognitivas gerais. E temos também uma linha de investigação bastante extensa sobre como é que o treino musical pode afetar as nossas capacidades linguísticas, sendo que aqui a maior parte da investigação está focada na percepção de fala. É interessante nós tentarmos perceber qual é que será a origem deste foco da investigação nestas capacidades cognitivas gerais por um lado e no processamento linguístico por outro. Eu aqui diria que há algumas razões históricas e que talvez o interesse da investigação pelos processos cognitivos gerais tenha sido inspirado pelo efeito Mozart e aquela ideia que eu falei há pouco de que a experiência musical poderia tornar-nos mais inteligentes, e vamos fazer a pergunta sobre se tocar um instrumento musical ao longo do tempo aumenta a inteligência. E talvez o foco na linguagem tenha a ver com o facto de que a investigação em neurociência da música é uma investigação relativamente recente. Muitos dos investigadores que se têm debruçado sobre estas questões são investigadores que antes de estudarem música estudavam aspectos da neurociência auditiva, aspectos da neurociência da linguagem, que são áreas mais tradicionais de investigação, e ao trazerem esse background para a investigação da música, talvez isso os tenha levado a colocar questões de investigação mais focadas na linguagem. Daí este foco, então, nestas duas grandes áreas, do meu ponto de vista. E o que é que estes estudos nos mostram? Mostram-nos que há associações bem documentadas em muitos estudos entre a prática musical e um QI mais elevado, assim como desempenho melhorado em diferentes tarefas de funcionamento executivo. Portanto, nós vemos uma associação entre termos mais prática musical e um melhor desempenho em testes de QI e tarefas de funcionamento executivo. E temos também muitos estudos a mostrar-nos associações entre a prática de um instrumento musical e diferentes aspectos da percepção de fala. Há, por exemplo, muitos estudos que indicam que pessoas com treino musical têm um melhor desempenho na percepção de fala em fundo do ruído, ou seja, perante estímulos de fala com ruído, tem uma melhor capacidade de descodificação. Há também estudos que mostram que os músicos são mais eficientes a detectar quando há violações da altura tonal, violações de expectativas em termos da prosódia em contexto de linguagem. Portanto, há evidência de uma série de vantagens também do ponto de vista do processamento da linguagem. Aqui é importante não avançar sem salientar que estes resultados não são isentos de controvérsia, por assim dizer. Tem havido um debate grande que se tem acentuado nos últimos anos, não em questionar que existe uma associação entre o treino musical e estes benefícios, mas antes em perguntar até que ponto é que nós podemos ter a certeza que estes benefícios são efetivamente causados apenas pela experiência musical, ou se podemos ter aqui, pelo menos parcialmente, alguma causalidade inversa, em que talvez crianças que à partida já terão um QI mais elevado podem ter uma maior probabilidade de irem aprender a música e de terem melhores resultados em termos do treino musical. Por isso, há algumas questões que ainda estão a ser debatidas, mas independentemente disso, efetivamente nós sabemos muito
sobre a relação entre a experiência musical e estes dois domínios das capacidades cognitivas gerais e do processamento linguístico. Uma coisa que me surpreendeu quando comecei a trabalhar nesta área, já há cerca de 10 anos, justamente também no contexto de um laboratório que tinha uma tradição de investigação na área da fala, era um laboratório de fala, e que na verdade, quando eu comecei a trabalhar nesta área, já havia investigação nesse laboratório sobre a associação entre treino musical e processamento de fala. E eu na altura tinha um interesse nas emoções e fiquei surpreendido por perceber que havia muito poucos estudos sobre possíveis associações entre treino musical e o domínio socio-emocional. Algo que me surpreendeu, porque, na verdade, as emoções e as questões das relações com os outros parecer-me-iam, eu tenderia a pensar que seria um domínio óbvio para explorarmos possíveis associações entre música e domínios não musicais. Aqui só para clarificar um pouco, quando eu me refiro ao domínio socioemocional, estou a falar na nossa capacidade de interpretar emoções nos outros e naquilo que são as dimensões psicológicas das relações com os outros. E então dizia que me pareceu estranho haver pouca investigação neste domínio, porque efetivamente a música tem uma relação simbiótica com os processos emocionais e sociais, desde logo porque nós sabemos que a principal razão pela qual nós nos envolvemos com a música, seja de um ponto de vista da produção musical, seja do ponto de vista da fruição musical, tem a ver com o facto da música ter uma capacidade enorme de exprimir emoções, de induzir estados emocionais e até de nós utilizarmos a música como uma ferramenta para regularmos, para alterarmos as nossas emoções. A investigação tem-nos mostrado, aliás, que a música comunica emoções que nós somos capazes de reconhecer de forma rápida, de forma consistente. Alguns aspectos do reconhecimento de emoções em música têm características de universalidade e nós vemos que a música é capaz quer de comunicar emoções, as ditas emoções básicas, mais simples, como alegria, tristeza ou medo, mas também estados mais complexos como dreamy ou triunfante. E, além disso, os dados de neuroimagem que se acumularam ao longo dos últimos 10, 15 anos mostram-nos que não só a música comunica emoções que não somos capazes de reconhecer, mas também a música recruta de uma forma muito eficiente aquilo que são os centros emocionais mais importantes do nosso cérebro. A música é capaz de ativar e de alterar a atividade, portanto de modular a atividade das principais regiões cerebrais que nós temos classicamente associadas às emoções, como a amígdala, o núcleo accumbens, o hipotálamo, o hipocampo, a ínsula, o córtex cingulado, o córtex orbitofrontal. As grandes regiões, ou as regiões que classicamente são associadas às emoções, nós sabemos hoje que elas são ativadas de uma forma muito eficiente pela música. Portanto, temos a música como um canal privilegiado de comunicação e de experiência emocional, algo que é intuitivo para todos aqueles que gostam de música, mas que temos a investigação a mostrar e a substanciar de uma forma quantificável e de uma forma objetiva. E associado a este poder emocional da música, há argumentos mais recentes que nos diz que a capacidade da música, que a música tem para ser tão poderosa do ponto de vista emocional, pode estar ligada àquilo que são as funções sociais que a música cumpre. Por exemplo, uma ideia que Coles tem vindo a articular de uma forma muito clara é a de que a maior parte das atividades musicais acontecem em grupo e neste contexto das atividades musicais em grupo, a música funciona como uma ferramenta que promove o nosso contacto com os outros, que promove a copatia, ou seja, a música tem o poder de criar entre diferentes intervenientes, entre diferentes pessoas que estejam a partilhar uma atividade musical, um estado emocional mais homogéneo, mais partilhado. Neste contexto da relação com os outros, a música é um meio de comunicação, pode ajudar à coordenação de ações, pode ajudar à cooperação, o que resultaria, em última instância, num sentimento de maior proximidade e de maior coesão social.
Vemos aqui então o papel da música ou o papel emocional da música contextualizado nas funções sociais que a música permite e que a música fortalece, e de acordo até com esta perspectiva seria isto que explicaria porque é que a música é tão apelativa para nós, porque é que a música tem um papel importante do ponto de vista evolutivo e parece ter um papel tão marcado no nosso desenvolvimento e de nos afetar emocionalmente de uma forma tão clara. Ligado a esta ideia, há também um argumento que tem sido desenvolvido por Clarke e colaboradores, que a música terá evoluído como uma forma, uma ferramenta social para nós modelarmos, para expressarmos os estados emocionais e estados mentais, sendo, no fundo, uma ferramenta que os grupos sociais exploram em grupo para ensaiarem, por assim dizer, diferentes estados mentais, diferentes emoções, ensaiarem a sua expressão, ensaiarem a capacidade de os compreender de uma forma que é segura, porque no contexto do grupo é através da música, não é num contexto em que nós nos vamos expor diretamente a uma situação perigosa, por exemplo, para percebermos melhor o que é o medo. A música ofereceria aqui assim então um contexto seguro para a exploração da expressão e da descodificação de diferentes estados emocionais, diferentes emoções e diferentes estados mentais. Aquilo que nós vemos de comum a estes dois argumentos recentes é este triângulo de relações muito importantes entre a música por um lado, as relações sociais por outro e a descodificação de estados emocionais e mentais, e neste sentido então será plausível, até deste ponto de vista mais teórico, nós pensarmos que um envolvimento ativo com a música ao longo do tempo poderia levar a melhorias nas capacidades socioemocionais, além daquelas que eu já descrevi, que já falei, nas melhorias na percepção de fala e em capacidades cognitivas gerais. Haveria outra via, também plausível, para nós pensarmos que a música pode afetar processos socioemocionais. Eu disse-vos há pouco que está bem estabelecido que a música melhora processos auditivos, a nossa capacidade de analisar aspectos finos de diferentes tipos de som, analisamos aspectos como a altura tonal, o timbre, a questão rítmica, e justamente este tipo de processos auditivos mais básicos são importantes, por um lado, para a música, mas também são importantes para a dimensão auditiva do processamento socioemocional. Quando nós temos de interpretar o estado emocional de alguém através da sua voz, por exemplo, antes de chegarmos ao estado emocional, nós temos de analisar os elementos acústicos da voz. E, efetivamente, há resultados interessantes que nos mostram que o perfil acústico das emoções na música e na voz são, em parte, partilhados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma comunalidade, que há semelhanças no código acústico das emoções na música e na voz, em aspectos como a altura tonal, a intensidade ou a distribuição de energia de alta frequência. Okay? Portanto, de alguma forma nós podemos pensar, do ponto de vista teórico, em duas vias plausíveis através das quais a música poderia ter um efeito no processamento socioemocional. Uma via mais diretamente através da ligação da música aos processos emocionais e sociais, e a outra via através das melhorias que a música induz nos processos auditivos, que por sua vez poderiam trazer benefícios na descodificação de informação socioemocional auditiva, porque esta descodificação depende em parte desta análise mais sensorial. No nosso trabalho, e agora entro na parte mais empírica, por assim dizer, do trabalho que nós temos feito neste âmbito, quando falamos em capacidades socioemocionais, o nosso foco tem sido especificamente na capacidade de reconhecer emoções, a perceber qual é o estado emocional dos outros através de pistas não verbais. E no dia a dia nós reconhecemos emoções nos outros através de múltiplas pistas. Por exemplo, neste momento vocês têm acesso a informação visual sobre a minha expressão facial, têm acesso a informação auditiva sobre as minhas expressões vocais, por exemplo, o meu tom de voz, e se de repente eu fizesse uma cara de assustado ou se gritasse, isso iria ser processado de imediato pelo vosso cérebro e iria ficar alerta a tentar perceber o que é que se passa. Por isso nós temos, por um lado, pistas importantes que nos vêm da modalidade visual, como podem ver aqui no slide estes exemplos das expressões faciais, e temos a modalidade auditiva vocal, que na verdade é a modalidade a que temos
prestado particular atenção pela proximidade entre comunicação vocal e a música. E a voz é um instrumento particularmente rico do ponto de vista emocional, porque mesmo que nós não consideremos aquilo que é dito em termos do conteúdo das palavras, podemos ainda assim, desde logo, distinguir dois canais não verbais na voz. Por um lado, temos a prosódia emocional e, por outro, temos as vocalizações não verbais. O que é a prosódia emocional? O que é que nós queremos dizer quando falamos de prosódia emocional? Estou a falar daquilo que são as variações no tom de voz enquanto falamos. Inclui aspectos como variações de frequência fundamental, variações de intensidade, variações em termos rítmicos ou em termos de timbre. Vou-vos mostrar alguns exemplos que mostram como é diferente, por exemplo, alguém falar desta maneira. The lady who wore a jumper. Que através da prosódia, embora o conteúdo das palavras seja neutro, através da prosódia há aqui uma comunicação de uma emoção positiva, mais de alegria, ou falar assim. They bought some bread! Que é alguém que através da prosódia já claramente não está a expressar alegria, mas está a expressar uma emoção negativa, que nós associamos, neste caso, a raiva, ou assim. The plate is in the cupboard. Aqui temos igualmente uma emoção negativa, mas que esta seria uma expressão de medo. Portanto, neste caso estamos a falar de prosódia emocional. Mas eu dizia que temos dois canais. O segundo canal são as expressões puramente não verbais que nós produzimos, que é um canal, na verdade, mais primitivo. Estamos a falar de sons que têm significado emocional, mas que não têm conteúdo linguístico. Por exemplo... Isto seria um som sem conteúdo linguístico e que nos pode dar a ideia de que alguém conquistou alguma coisa e está com uma sensação de triunfo. Isto seria uma gargalhada que, novamente, sem conteúdo linguístico, nos dá a indicação de que alguém estará num estado emocional positivo. Um som negativo, de raiva. Um som negativo de repulsa. Um som de prazer. Alívio. Medo e tristeza. Portanto, vemos que mesmo na ausência de qualquer informação linguística, há uma quantidade de emoções diversificada que nós conseguimos descodificar através de expressões vocais. Quer a prosódia, quer as vocalizações não verbais são eficientes a comunicar diversos estados emocionais. Nós somos capazes de descodificar diferentes emoções com níveis de exatidão relativamente elevados, através deste tipo de estímulos, de uma forma automática e muitas vezes, tanto que muitas vezes nem nos apercebemos. Quando estamos em interação com outras pessoas, nós estamos de forma fluida no contexto dessa interação a interpretar aquilo que é a informação não verbal que chega até nós, e isso acontece sem que tenhamos de fazer esforço habitualmente. Habitualmente só nos apercebemos de fazer um esforço intencional quando há alguma coisa que não foi totalmente clara, e então nós vamos pensar explicitamente o que é que aquela pessoa estaria a querer dizer quando falou daquela maneira ou quando se expressou daquela forma. Mas habitualmente isto são processos que acontecem de forma fluida e que garantem que as nossas interações sociais são eficientes. Do ponto de vista cerebral, a rede que está envolvida na descodificação de informação emocional é mais complexa do que aquilo que está neste modelo, mas este modelo é bem ilustrativo de alguns processos essenciais. Quando nós ouvimos expressões vocais, sejam elas de prosódia ou de vocalizações, um primeiro passo no processamento será uma análise mais sensorial dessas expressões. Portanto, nós começamos com processos mais básicos, e isso acontece em áreas auditivas do sulco temporal superior, nesta parte mais posterior do lobo temporal. Depois o processamento vai se tornando progressivamente mais complexo e nós vamos a extrair aquilo que é o significado emocional dessas expressões, processo que acontece já em áreas mais anteriores do lobo temporal. E, finalmente, a informação vai ficar disponível para nós pensarmos sobre ela, vai se tornar consciente e nós podemos, por exemplo, integrar a informação, aquela informação não verbal com o contexto daquilo que está a acontecer no momento, ou integrar aquilo que é o tom de voz da pessoa com aquilo que a pessoa está a dizer. Estamos aqui já a falar de processos mais complexos que decorrem em áreas pré-frontais, como a circunvolução ou giro frontal inferior ou o córtex orbitofrontal.
Tendo em conta esta rede, aqui a pergunta que nos interessou fazer foi até que ponto é que praticar um instrumento musical altera esta rede, até que ponto é que esta rede é plástica o suficiente para se deixar mudar, para ser permeável a alterações induzidas pela prática de um instrumento ao longo do tempo, a ponto de sabermos se músicos profissionais, por exemplo, terão uma capacidade mais elevada na descodificação de informação emocional em estímulos do tipo do que vos apresentei há pouco. Ora, o primeiro estudo que nós fizemos sobre isto foi já publicado há alguns anos. Neste primeiro estudo, o nosso foco foi na capacidade de reconhecer emoções em prosódia da fala, no tom de voz, em que os participantes ouviam frases curtas, que do ponto de vista semântico, portanto, do ponto de vista do que era dito, eram neutras, mas variavam então no tom de voz para exprimirem diferentes emoções, e os participantes era-lhes pedido que identificassem numa tarefa de escolha forçada qual é que seria a emoção que a pessoa que produziu aquele som estaria a sentir. Nós testamos um grupo de pessoas sem qualquer experiência musical, pessoas sem treino, a que chamamos controlos, e testamos um grupo de pessoas que tinham pelo menos 8 anos de treino musical formal, que tinham começado na infância e que tinham um perfil variado. Alguns deles eram professores de música, outros eram músicos de orquestra, outros tinham outras profissões, mas de alguma forma tinham tido aquele treino prolongado e mantinham contacto com o seu instrumento. Além disso, além de termos os músicos e as pessoas que nunca tiveram treino musical, tínhamos participantes que podiam ser de 2 grupos etários, adultos mais jovens e adultos que nós chamamos de meia-idade, entre os 40 e os 60 anos, de forma a garantirmos uma representatividade etária maior. E tínhamos, além da tarefa que nos interessava, da tarefa de reconhecimento de emoções, tínhamos tarefas cognitivas, em que numa das tarefas cognitivas de raciocínio espacial não replicamos uma vantagem dos músicos em relação aos controlos, mas numa tarefa associada ao funcionamento executivo, nomeadamente ao controle da atenção, que era o teste de Stroop, verificamos efetivamente que os músicos têm um desempenho mais rápido do que os não músicos. Claro que aqui o nosso foco, aquilo que era mais novo neste estudo em relação à investigação anterior, era o foco no reconhecimento de emoções, e foi isso que nos interessou ver. E, efetivamente, o que é que nós verificamos? Verificamos que os músicos têm uma vantagem robusta em relação aos não músicos na exatidão com que reconhecem emoções em voz, sendo que houve vários aspectos que nós documentamos em relação a esta vantagem. Primeiro, esta vantagem foi observada quer nos músicos mais jovens, quer nos músicos mais velhos, o que sugere que é uma vantagem estável. Foi uma vantagem observada de uma forma genérica nas várias emoções que nós testamos, e foi uma vantagem que se manteve significativa mesmo depois de nós controlarmos estatisticamente as diferenças nos testes cognitivos, ou seja, mesmo depois de removermos a vantagem cognitiva dos músicos, ainda assim eles eram melhores nesta tarefa de reconhecimento de emoções. E verificamos ainda que esta vantagem não pode ser explicada por uma possível análise mais atenta, mais lenta dos estímulos por parte dos músicos. Poderíamos pensar, os músicos simplesmente ouviram os sons com mais atenção, demoraram mais tempo a responder e por isso é que foram melhores, mas não foi isso o caso, porque quando nós olhamos para os tempos de reação, para os tempos de resposta, os tempos de resposta foram semelhantes nos 2 grupos, sendo que com o mesmo tempo de resposta aquilo que vimos foi uma vantagem nos músicos ainda assim. Houve, entretanto, outros estudos de outros grupos que replicaram este resultado, mas como sempre um resultado de investigação levanta mais questões do que aquelas a que responde. E houve 2 perguntas que ficaram aqui em aberto que nos interessaram particularmente. Primeiro, a pergunta que fica aqui em aberto é perceber quão abrangente é esta associação entre o treino musical e o reconhecimento de emoções, porque nós aqui só olhamos para a prosódia da fala, ficamos sem saber o que é que acontece, por exemplo, se olhássemos para vocalizações não verbais, como gargalhadas, choro, e mais ainda ficamos sem saber o que é que aconteceria se nós olhássemos para expressões no domínio visual, como expressões faciais. Portanto, será que é um efeito geral ou será que é um efeito específico à prosódia? Esta foi uma das perguntas que ficou aqui em aberto. A segunda pergunta que ficou em aberto foi a de saber se esta vantagem é exclusiva dos músicos. Nós sabemos que o treino musical é um dos caminhos para nós melhorarmos as nossas competências musicais, mas nós sabemos que pessoas
mesmo sem treino musical, podem ser altamente musicais, podem ser naturalmente mais talentosas devido a fatores genéticos ou devido a outras formas de envolvimento com a música que não praticar um instrumento clássico através de aulas de música. E, na verdade, nós sabemos muito pouco sobre estes não músicos, entre aspas, com elevada musicalidade, porque habitualmente nesta literatura, e quem está familiarizado com esta literatura sabe disto, os não músicos são participantes de controle, são todos eles incluídos de forma indiferenciada no mesmo grupo e, na verdade, habitualmente nem avaliamos as competências musicais deles, por isso não sabemos se são mais talentosos ou se são menos talentosos em termos das suas competências musicais. Por isso aqui a pergunta que fica em aberto é: será que se nós olhássemos para pessoas que nunca treinaram música, mas que são talentosos de forma natural, será que eles mostram uma vantagem parecida na capacidade de reconhecer emoções? Por isso, estas duas questões motivaram um estudo que publicamos mais recentemente e em que quisemos então clarificar estes dois aspectos. Por um lado, quisemos determinar a abrangência do efeito, portanto, se a vantagem no reconhecimento da prosódia é observada também para vocalizações não verbais e também no domínio visual, para expressões faciais. E segundo, quisemos ver até que ponto é que a vantagem é exclusiva das pessoas com treino musical formal, portanto, se o treino é efetivamente uma condição necessária para vermos esta vantagem, ou se também podemos vê-la em pessoas que, apesar de não serem treinadas, podem ter boas capacidades musicais. Neste estudo nós testamos 169 participantes, sendo que destes 169, 30 tinham 6 ou mais anos de treino musical formal e que nós aqui consideramos músicos. 69 não tinham qualquer treino, nunca tiveram aulas de música e os restantes participantes tinham níveis intermédios, alguns anos de treino musical. Todos os participantes fizeram 3 tarefas de reconhecimento de emoções, uma semelhante ao do estudo anterior focada na prosódia da fala, descodificação de emoções no tom de voz, outra focada na descodificação de emoções em vocalizações não verbais, são como gargalhada e choro, e uma terceira focada na descodificação de emoções em expressões faciais. Além disso, todos os participantes, músicos e não músicos, fizeram tarefas de capacidade, que avaliam a capacidade de percepção musical, que avaliam a musicalidade, e aqui nós tínhamos uma medida de autorrelato, um questionário, que é o questionário de sofisticação musical da Goldsmith, que nós validamos para o português europeu, portanto todos os participantes respondiam ao Gold MSI e tínhamos também tarefas laboratoriais objetivas de percepção musical, de percepção rítmica, de percepção melódica, de percepção de aspectos mais básicos em termos de duração e de altura tonal, que nós depois agregamos naquilo que nós chamamos de medida agregada de percepção musical. O que é que nós observamos? Primeiro, e uma forma que nos deixou um resultado que nos deixou de alguma forma satisfeito, foi que nós replicamos a vantagem dos músicos em relação aos não músicos no reconhecimento de emoções em prosódia. Portanto, numa amostra diferente conseguimos obter o mesmo resultado que no estudo anterior, o que sugere que é um efeito robusto. Verificamos também que esta vantagem foi observada para outro tipo de pistas emocionais vocais, para as vocalizações não verbais, que é um resultado que vemos aqui. Um resultado particularmente novo foi o de que no domínio visual, na descodificação das expressões faciais, não encontramos qualquer vantagem. Na verdade, do ponto de vista estatístico, nós encontramos aqui evidência em favor da hipótese nula, portanto evidência de que os músicos são iguais às pessoas sem treino na sua capacidade de descodificar emoções no domínio visual. O que é que isto sugere? Que o treino musical formal está associado ao reconhecimento de emoções para diferentes tipos de pistas emocionais no domínio vocal, mas isto é limitado efetivamente ao domínio vocal, ao domínio auditivo, porque não se generaliza para o domínio visual. O que é que nós verificamos também? Foi que, independentemente do treino musical, ou seja, mesmo depois de excluirmos a variabilidade associada ao treino, existem associações robustas entre os participantes terem melhores competências musicais e a sua capacidade de reconhecer emoções em prosódia e em vocalizações. Por outras palavras, se quisermos,
maior musicalidade natural, mesmo na ausência de aulas de música, está associada a uma melhor capacidade de reconhecer pistas vocais emocionais. Nós vemos aqui nos dois gráficos superiores é a musicalidade avaliada através de questionário e vemos que maior musicalidade em termos de autoavaliação está associada a um melhor reconhecimento de emoções em prosódia e em vocalizações. E nestes gráficos inferiores temos a medida objetiva de percepção musical, em que resultados mais baixos, na verdade, indicam melhor desempenho, e por isso é que nós vemos aqui que, efetivamente, resultados mais baixos nesta medida agregada objetiva de musicalidade estão associados a melhor reconhecimento na prosódia e nas vocalizações. Numa análise adicional, nós verificamos ainda que se nós pegarmos apenas nas pessoas que nunca aprenderam música, que nunca tiveram aulas de música, e os dividirmos entre aqueles que têm elevada musicalidade natural e aqueles que têm baixa musicalidade natural, aqueles que são naturalmente musicais têm, na verdade, um desempenho no reconhecimento de emoções que é comparável ao dos músicos altamente treinados. O que é que tudo isto significa? Sugere-nos que, hipoteticamente, o treino musical pode ser uma via para melhorar o reconhecimento de emoções vocais, um resultado que nós aqui confirmamos, mas identificamos aqui também outras vias relacionadas com questões de predisposição genética ou envolvimento informal com a música, que podem, na verdade, produzir efeitos semelhantes. Portanto, o treino musical parece não ser uma via única para estas vantagens no processamento emocional. O que é que isto nos sugere? Por um lado, isto compele-nos a considerarmos a musicalidade como algo que não se limita a aprender a tocar um instrumento musical e a ter aulas de música. Portanto, temos de olhar para a questão da musicalidade como sendo mais complexa, mais multifacetada. Por outro, este resultado chama-nos a atenção para a ideia de que quando nós testamos músicos altamente treinados, nós sabemos que eles passaram por um percurso longo de treino e por isso habitualmente nós interpretamos as vantagens que nós observamos como sendo uma consequência desse treino, mas na verdade nós não podemos ter a certeza absoluta que algumas dessas vantagens já não estariam lá de início. E efetivamente o facto de nós vermos aqui que na ausência de treino musical, se houver talento musical, por assim dizer, nós podemos ter também vantagens semelhantes à que nós vemos nos músicos, torna esta hipótese realmente real. E neste sentido, além destes estudos em que nós comparamos pessoas com muitos anos de treino e pessoas sem treino, os estudos longitudinais têm um papel crucial, porque são aqueles que nos permitem de uma forma mais cabal, de uma forma mais definitiva, estabelecer relações de causalidade entre aquilo que é uma experiência, o treino musical, e aquilo que é uma vantagem observada depois desse treino. Ora, se nós pensarmos ou nos questionarmos sobre qual é a evidência longitudinal para estes efeitos, a evidência é virtualmente nula, na verdade, algo que reflete o facto desta ser uma área de investigação efetivamente subvalorizada e nova. Nós fizemos recentemente uma revisão sobre todos os estudos transversais e longitudinais que exploram associações entre o treino musical e o reconhecimento de emoções, e quando olhamos para a evidência longitudinal, que é esta parte inferior aqui da imagem, vemos que há apenas 4 estudos, sendo que todos, 3 destes 4 estudos são com crianças surdas que utilizam implantes cocleares, portanto não são populações típicas, são populações clínicas. Além disso, são estudos com amostras muitíssimo pequenas, por vezes menos de 10 participantes nos grupos de música, e estes estudos não encontram efeitos claros, significativos do treino musical no reconhecimento de emoções. Só que esta ausência de evidência não pode ser interpretada como evidência de que não há efeitos, porque efetivamente o número de estudos é tão pequeno e as amostras são tão pequenas que não permitem conclusões claras. O que é que nós podemos retirar, o que é que nós podemos concluir de tudo isto que eu estive a apresentar? Se nós quisermos responder à pergunta inicial, será que o treino musical melhora a capacidade de reconhecer emoções? Eu diria que a resposta, com base na evidência que nós temos atualmente, é que na modalidade auditiva, potencialmente, sim, mas acrescentaria um mas a negrito, em bold, de cautela a seguir. Nós temos efetivamente evidência de que o treino musical está associado a um melhor reconhecimento de emoções vocais, quer na prosódia, quer nas vocalizações não verbais. Esta associação parece ser
replicável e não parece ser explicada simplesmente por fatores cognitivos gerais. Em contraste, não existem vantagens quando nós olhamos para o reconhecimento das expressões faciais, o que sugere que estamos a falar de um efeito que é específico à modalidade auditiva. Em termos dos próximos passos de investigação, os estudos longitudinais vão ser cruciais para nós conseguirmos estabelecer com confiança que a associação entre treino musical e o melhor reconhecimento de emoções é efetivamente um resultado do treino. E isto é particularmente relevante face à evidência que eu mostrei agora nos últimos slides, de que ter uma boa musicalidade devido a fatores naturais pode produzir efeitos semelhantes àqueles que nós observamos nos músicos. E outra linha de investigação que será fundamental são os estudos que determinem quais são as bases cerebrais deste efeito. Eu documentei resultados a nível comportamental, a nível de desempenho, que é muito importante do ponto de vista daquilo que é o resultado observável do processo, mas nós sabemos muito pouco sobre aquilo que são os mecanismos cerebrais que estão associados a este resultado. Interessa-nos perceber até que ponto é que a vantagem dos músicos advém de alterações em áreas auditivas associadas a um processamento mais básico a nível sensorial, ou se está também associado, por exemplo, a áreas mais complexas, mais diretamente associadas ao processamento emocional. Independentemente disto, que são áreas interessantes em que nós estamos, na verdade, a trabalhar atualmente e em que eu espero que outras equipas de investigação venham a trabalhar em breve, um aspecto mais geral que eu espero que tenha ficado claro é que, efetivamente, é a altura de nós trazermos estes processos mais socioemocionais para o palco da investigação sobre os debates sobre o efeito do treino musical em domínios não musicais. É uma área em que há muito mais para saber do que aquilo que nós sabemos e que pode ter implicações teóricas e práticas muito relevantes. Era isto que eu tinha para partilhar convosco hoje. Não posso terminar sem agradecer à Fundação Portuguesa para a Ciência e a Tecnologia, que tem financiado esta linha de trabalhos, nomeadamente mais recentemente através de um projeto em particular, o projeto Muse, Música para o Desenvolvimento de Competências Sociais, que é um projeto em que temos trabalhado de forma sistemática e de forma direta estas questões, e a todos os meus colaboradores, estudantes da Universidade de Porto, Goldsmiths University of London, Universidade de Lisboa e do ISCTE, sem os quais estes trabalhos não teriam acontecido. Obrigado a todos e questões que tenham todo o gosto em tentar responder. César, muitíssimo obrigada pela sua colaboração, pela palestra brilhante, tão rica em informações, né, em tão pouco tempo. A gente tem mais 3 minutos, tem algumas perguntas aqui no chat que a gente pode ler. Vamos começar aqui com uma primeira pergunta, da Margarete. Pergunta: existe estudo sobre impactos da formação musical na alfabetização? Quando fala em alfabetização, está a falar da aprendizagem da leitura e da escrita, suponho. Ok. Há alguma investigação sobre isso, efetivamente, associada à investigação que existe, muito extensa, no âmbito do processamento da linguagem. Eu aqui estou a lembrar-me até de um resultado da equipa de investigação onde eu comecei a trabalhar, que é uma equipa do Porto, em colaboração com a Universidade de Marselha, que é um estudo já de 2009 e que mostra, que é um estudo longitudinal com crianças de 7 a 8 anos e que mostra que um programa de treino musical, por comparação a um programa de pintura, ou seja, um grupo de controle ativo com um programa de treino igualmente estimulante, que as crianças que estão em treino musical têm melhor desempenho em tarefas de leitura, nomeadamente em condições de leitura que são particularmente desafiantes. Neste caso, observou-se que na leitura de palavras simples o programa de treino não parece ter feito não ter tido um impacto grande, mas na leitura de palavras irregulares mais complexas, que são tipicamente mais desafiantes para as crianças, o programa de treino musical efetivamente ajudou.
Há, além disso, um corpo de investigação bastante promissor, já mais clínico, focado nos efeitos que o treino musical pode ter em crianças com dislexia de desenvolvimento, em que os resultados são efetivamente bastante promissores, no sentido positivo. E eu aqui aconselharia a leitura justamente da linha de trabalhos do grupo da professora Mireille Besson, que tem feito muitos estudos nessa área. Temos mais uma pergunta aqui da Fernanda, vou tentar resumir. A Fernanda pergunta aqui com relação à percepção em surdos, né? Ela menciona que os surdos percebem o som através das vibrações e que há evidências, né, que mostram que os efeitos, na verdade a pergunta dela, há evidências de que há estudos e evidências que mostrem que os efeitos da música é o mesmo neles e em nós ouvintes, com relação à percepção de emoções, né? Uhum. Bem, é verdade, tal como diz a Fernanda, que os surdos não são imunes à experiência musical, no sentido em que eles têm uma experiência musical diferente das pessoas ouvintes. Enquanto nós temos uma experiência musical que é auditiva ou motora, nós sentimos as vibrações e a informação acústica, os surdos podem ter acesso a essa informação através das vibrações. Eu sei que isso é um canal que pode ter características emocionais e que os surdos podem ter respostas emocionais à música, mas eu diria que há outras dimensões depois da música que são importantes para as emoções, nomeadamente dimensões melódicas, às quais pessoas sem experiência auditiva podem ter mais dificuldade em aceder. Por isso eu diria que a experiência emocional da música nos os surdos, pessoas que não ouvem, não é inexistente, ela existe, mas terá características qualitativas e quantitativas diferentes das pessoas ouvintes. Em relação a efeitos da prática musical no processamento emocional de música em surdos, tanto quanto eu conheço, não existe investigação nessa área. Na verdade, em geral, nós estamos praticamente a começar nas populações típicas. Há estes estudos longitudinais que eu falei em crianças surdas com implantes cocleares, mas para já são estudos muito pequenos, ainda muito exploratórios. Eu diria que é uma das áreas de investigação futura a explorar. Uhum. Ivan pergunta, César, excelente apresentação, obrigado. A pergunta é a seguinte: atualmente existem vários pesquisadores que identificam déficits em cognição social, teoria da mente e processamento de emoções em pessoas com esquizofrenia e autismo. Você acredita que os resultados encontrados nos seus estudos de processamento de emoções musicais, neste caso na prosódia de fala, podem ser explorados nessas condições clínicas? Atualmente existem testes ou protocolos de avaliação que podem contribuir para uma leitura do processamento emocional na música? Isso seria, do meu ponto de vista, é uma linha de investigação muito interessante. Há alguns estudos, mas que eu conheço mais em populações neurológicas, em populações, por exemplo, com demência, pessoas com demência frontotemporal, em que se mostra que as pessoas com demência frontotemporal têm déficits na descodificação dos estados mentais através da música, que aliás é utilizado como um dos argumentos pela equipa de Jason Warren, por exemplo, em Londres, para nos dizer que a música tem um papel importante do ponto de vista da mentalização e do ponto de vista da descodificação de estados emocionais. Nós, num trabalho que eu não apresentei aqui hoje, porque não é focado nos efeitos de treino musical, mas é focado no outro extremo, que são pessoas com amusia congénita, pessoas que do ponto de vista do desenvolvimento têm uma experiência com música diferente da nossa. Em geral são pessoas que têm, na verdade, déficits congénitos no processamento musical, e pessoas que a maioritária tipicamente não têm interesse pela música, têm alterações emocionais em resposta à música. E num estudo que eu fiz em colaboração com a Lauren Stewart, aquilo que nós observamos foi que as pessoas com amusia congénita têm um resultado em espelho daquilo que nós observamos nos músicos, ou seja, nós nos músicos temos uma vantagem no reconhecimento de emoções
em emoções vocais. Nos músicos congénitos, em pessoas com música congénita, nós vemos déficits no reconhecimento de emoções vocais. E vemos não só no reconhecimento de emoções mais simples, como alegria, tristeza e raiva, mas também na extração de informação mais complexa. Nós tínhamos uma tarefa de detecção de autenticidade em estímulos vocais, em que pedíamos aos participantes para indicarem se uma gargalhada era autêntica ou não autêntica, que são processos que envolvem o mentalizing em maior medida, e observamos que efetivamente havia, que estes participantes também têm um déficit. Este conjunto de resultados, do meu ponto de vista, aquilo que sugerem é que há uma relação muito próxima e bidirecional, que pode ser melhorada ou que pode ser piorada, dependendo do contexto, entre as competências musicais e processos socioemocionais envolvendo o mentalizing. E nesse sentido, do ponto de vista teórico, é justificável estudar aspectos do processamento musical em qualquer quadro neurodesenvolvimental, afetivo, onde esses processos possam estar alterados, como é o caso do espectro do autismo ou da esquizofrenia. Há alguma investigação sobre música no autismo, mas acho que ainda há muito para explorar. Na esquizofrenia parece-me que há bastante pouco. São tudo áreas de trabalho extremamente estimulantes e com muito espaço para a exploração de novas questões. Deixei só para responder a questão de se há algum protocolo. Não há nenhum protocolo estabelecido no sentido em que tem aqui uma bateria, é isto que se utiliza. Nós temos feito tarefas desenhadas, no fundo, no contexto de cada um dos projetos. Há estímulos, há bases de estímulos que estão disponíveis, quer estímulos musicais, quer estímulos vocais. Depois há diferentes tarefas que nós podemos utilizar. Aquilo que nós temos feito é, no contexto de cada estudo, desenvolver tarefas apropriadas à população, testá-las e depois usá-las. Mas eu terei todo prazer em discutir esta questão em mais detalhe por e-mail ou noutro contexto, se alguém tiver interesse em desenvolver trabalho nesta área. Excelente. Nós já passamos do horário, né? Aqui a gente ainda tem várias perguntas no chat, então se o César me permitir, eu vou depois encaminhar algumas dessas perguntas para você, e aí a gente disponibiliza aqui para os participantes, né, as respostas. Eu queria mais uma vez agradecer, César, a sua participação nesse projeto, muito obrigada pela sua colaboração, e espero que você possa estar aqui com a gente de novo, né, em outras ocasiões. Muito obrigada, e muito obrigada a participação de todos também, a todos que acompanharam aqui as conversas, a primeira palestra deste ano, né, das conversas neuromusicais. Daqui um mês, né, vamos ter a próxima e anunciaremos, então, nas nossas redes e na nossa página institucional do projeto Neurociência e Música na UFABC. Ok? Boa tarde a todos, então. Patrícia, obrigado a todos e a todas, foi um gosto. Deus, boa tarde. Boa tarde, até logo.